Olá, cancerianos e cancerianas, como vocês estão? Espero que todos muito bem, espero que todos prontos para esta semana do dia 28 de dezembro até o dia 3 de janeiro. Estamos nesta transição. É claro que este é um ano civil. O verdadeiro ano novo acontece no dia 20 de março de 2026. É ali que a Terra tem um novo pulso. É ali que tudo muda. É ali que tudo começa a acontecer. É ali que tudo começa a vibrar o ano número 1. Neste exato momento não é sobre pressa. Aqui você percebe que não está atrasado, que você está, na verdade, se alinhando. Então vamos falar de trabalho, vamos falar de amor, vamos falar de saúde. Também tirando um oráculo sobre aquilo que a gente não consegue ver, sobre aquilo que a gente não consegue ter acesso. Mas enfim, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Este é o canal Prontos para Vencer, o primeiro e único canal dedicado ao signo de Câncer. Inscreva-se, ative o sininho, deixa seu like, comentário, se torne membro do canal, assim você tem acesso em primeira mão a todos os vídeos e também acesso a vídeos exclusivos. Mas o que precisamos saber exatamente agora? Cancerianos e cancerianas. Já caiu uma carta, eu vou pegar mais uma. E temos o Todo-Poderoso, o Papa. Temos aqui o grande comunicador e temos o 8 de copas. Esta carta, a primeira que saiu, fala muito de entendermos aonde estamos, conseguindo avistar aonde queremos estar. Então é quando você consegue atravessar um portal. Você vê tudo se abrindo e fala, tá, aonde eu estou, eu me sinto assim. Aonde eu quero estar, eu poderia me sentir melhor. E mesmo que eu não tenha certeza, vendo quase que de perto, eu posso ir lá ver qual que é. Como eu me sinto lá. E de repente fazer a escolha. Às vezes é um caminho sem volta, né? E talvez por isso que exista este receio de fazer. Se autorresponsabilizar pelo que você está falando, fazendo, querendo, desejando, entendendo. E para o trabalho, nesta semana, talvez uma conversa importante, ou uma reflexão interna que muda a sua visão sobre a carreira, sobre o dinheiro. É uma excelente fase para planejar, reorganizar metas e redefinir prioridades profissionais. E como é um grande comunicador, até mesmo aquilo que parecia travado, agora você entende o porquê. E isto se dissolve com controle. Mas vamos tirar algumas cartas de um outro deck. Vamos ver quais são as dicas para que você possa usar da melhor forma esta comunicação. Esta sabedoria. Esta é uma carta também que fala sobre saber se posicionar. Até mesmo, de repente, você faz parte de uma grande empresa, corporação, ONG, enfim. Pode ser que você seja a grande voz, o porta-voz das pessoas neste lugar. Universidades, enfim. Mas vamos ver algumas mensagens, o que precisamos saber exatamente agora. Temos o 8 de ouros, mais um 8 saindo. Ok. Temos o cavaleiro de ouros. Ok, mais uma. E temos o Papa, a mesma carta, diferentes decks. Essas coisas só acontecem no canal Prontos para Vencer, gente. E temos a carta O Mundo. Maravilhoso. O que eu diria? Começa a escrever o que você não quer mais. Começa a escrever o que você precisa fazer. Começa a criar metas, sabe? Uma lista de coisas palpáveis que você pode fazer hoje, amanhã, depois de amanhã, essa semana. Para que você cumpra cada meta. Para que você termine a semana fazendo checklist. Cumprir todas as tarefas. O 8 de ouros fala de reconhecimento. O 8 de ouros fala de uma parabenização porque você fez ou falou ou se comportou. Esta carta representa um poder. Poder na fala, poder nos argumentos. Eu, se eu fosse você, usaria todas as ferramentas disponíveis para que você consiga o que você quer. Esta carta representa um portal.
Mais uma vez, né, o 8 de copas também representava, mas neste caso, um portal oferecido a você. O universo fala, olha, tem este universo aqui, tem este mundo, tem essas vivências, tem essas pessoas. Você vai querer ficar aí ou vai querer começar uma nova história aqui? É oferecido para você. Esta é uma carta que fala de sucesso, de fama, de ascensão, de dinheiro, de sorte. Mas é um novo mundo, com todas as características. Também tem desafios por lá. Mas se você está escrevendo uma nova história, significa que você tem experiência. E essa experiência pode te dar muitas vantagens neste novo mundo. O Cavaleiro de Ouros. Esta é uma carta que pede foco, determinação, compromisso, quase que de um ponto a outro, tenho que chegar e não posso parar no meio do caminho, por N motivos, inclusive pela energia do outro, ou pelas decisões do outro, ou pelo controle do outro. Esta é uma carta onde você, como eu falei, luta pela sua liberdade, luta pelo que você tem a dizer, luta pela sua consciência maior. Existe um equilíbrio entre a luz e a sombra, e com esta certeza você sabe o que é melhor para você e impõe isto. Então aqui eu vejo bastante personalidade no trabalho, mas vamos tirar um oráculo para entender o que não estamos vendo, o que só saberemos na hora, o que está acontecendo nos bastidores. Então vamos supor que no trabalho você também possa ser usado, né, abusado. As pessoas acabam explorando a sua bondade, ou enfim, não dando os créditos para você. Você pode fazer quase que uma revolução nisto, por conta disto. Então eu vejo uma personalidade quase que de um anarquista. Tá bem forte a personalidade para ser tratado, respeitado ou colocado no lugar que você merece. Eu vou fazer leituras por decanato no canal Frequência Vibratória. Vão lá, se inscrevam. E vai ser um plus, porque tem bastante energia interessante e cada decanato vai viver uma história totalmente diferente. E o que não estamos vendo o oráculo número 42. Estamos falando de uma fusão, de uma conexão, de uma reunião. Talvez você seja o porta-voz mesmo. E aqui a gente está falando de uma convivência, estamos falando de uma comunicação. Colocarmos os pingos nos is. Aqui, na verdade, tem uma identificação. Pode ser um encontro de almas, pode ser talvez um encontro de emoções. Possa ser vocês falando, conversando sobre o futuro. Então é ótimo para você ter uma reunião com o seu chefe, é ótimo para enviar um e-mail para as pessoas importantes ou relevantes da empresa, é ótimo para falar sobre pagamento, dinheiro. Eu sei que não é a realidade de todos, mas nesta rodada, nesta leitura, a conversa sobre trabalho, dinheiro, lugar, posição, merecimento está fluida. E eu amo. Amo. Mas vamos falar sobre amor. Vamos falar uma rapidinha sobre amor? O que precisamos saber sobre o amor? Cancerianos e cancerianas. Leitura geral, atemporal, deixem um like. E vamos ver o que precisamos saber sobre o amor. E temos o 3 de ouros. Aqui estamos falando de um trabalho em equipe, de uma divisão de tarefas, de ambos estarem na mesma página. Fala de acolhimento também, tá? É uma energia bem interessante, bem positiva, bem construtiva. Talvez vocês estejam arquitetando o futuro, ou construindo tijolo por tijolo desta relação. Temos a carta, o enforcado
energia de Netuno, Peixes, Nove de espadas, Quatro de paus, ok, mais uma, e temos o 9 de copas, 9, 9. Em cima do deck ficamos com a carta A Força. Casa 5, energia do Sol, energia de Leão. Ok. Gente, quando a gente fala de amor aqui, principalmente começando com 3 de ouros, a gente está falando de uma verdade emocional. Menos expectativas irreais, mais presença. As relações verdadeiras se fortalecem através do diálogo. Diálogos profundos, acolhedores. Então, se tem alguma coisa, 9 de espadas, alguma ansiedade, algum medo, algum gatilho, alguma incerteza, converse. Talvez você não esteja vendo tudo claramente, talvez alguma coisa passou, aconteceu e te trouxe ou te relembrou alguma coisa que doeu no passado e você não está sabendo lidar com isto. Converse. E para quem está solteiro, esta energia traz uma cura afetiva, até mesmo te preparando para uma nova relação, para uma nova vivência. E esta carta está dizendo, quando você se trata com carinho, o amor ao seu redor te trata com a mesma frequência. Então aqui a gente está falando também de como você se cuida. Já que o 9 de copas é quando você projeta, tem muita energia aqui de peixes, Netuno, quase que uma ilusão, uma idealização, uma projeção do amor perfeito, da pessoa perfeita, do lugar perfeito, do primeiro beijo, da primeira noite. Calma, calma, calma. Porque o signo de Câncer deixou de ser este romântico para que tenhamos controle de quem somos no meio de uma relação, para que a gente não se perca de nós mesmos quando estamos apaixonados. Então você pode pedir para o universo a relação, a pessoa, a vivência, só que com uma outra cabeça, com uma outra intenção, sem perder o protagonismo da sua própria vida. E principalmente, eu vejo pessoas bem mais velhas do que eu, passando ou vivendo ou enxergando o amor de uma forma muito, mas muito problemática. E o 9 de espadas mostra uma preocupação antes do tempo, porque é como se a sua felicidade estivesse nas mãos ou decisão de alguém. Reflexão, né, gente? É importante isto, porque energeticamente está positivo, mas quando eu vejo o 9 de espadas, parece que ainda, não é uma certeza, é uma angústia. Será? Será que no dia do casamento essa pessoa vai aparecer? Será? Esta carta fala de casamento. Então assim, trabalhem isso em você, mas teoricamente, mais solto, mais intuição, mais conexão, mais verdade. Seja falando para você mesmo, seja falando para o outro. Mais verdade. E se a pessoa se aproximar, é porque é. Se a pessoa se afastar, é porque não é. Simples assim. Então, aqui eu vejo, né, tô falando tudo isso por conta da força, da energia de leão, do orgulho. E assim, o orgulho nem sempre é negativo. Existem várias formas de orgulho. E a pior delas é a falta de orgulho. Então, se valorizem, né, gente? Não corram atrás, não busquem migalhas de afeto, se for o caso. Temos a torre, temos o as de ouros e temos o 6 de paus. A torre normalmente representa finais de ciclos, né? Mas também a gente pode falar também de uma explosão necessária para que você seja vista, lembrada, desejada ou desejado. Carta não tem gênero, mas aqui eu vejo que essa torre pode ser também uma escolha. Eu deixo de ser aquilo que eu sempre fui, eu deixo de pensar como eu sempre pensei, eu deixo também de me colocar numa caixinha. Vamos explodir essa caixa.
Toda estrela vem de uma explosão. Então, como você pode explodir de alguma forma para que você veja o brilho, para que você veja a oportunidade, para que alguém te veja? Porque aqui a gente está falando de muita ascensão, visibilidade, pessoas falando de você, pessoas te analisando, pessoas até te desejando. Então, o que poderia ser chutado, porque aqui parece mais um chutar o pau da barraca. Eu vou me mostrar. Então, essa personalidade pode ser uma explosão e essa personalidade pode trazer muita visibilidade, muitos convites, né? Muitos convites. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho de saúde. O que precisamos saber sobre a saúde nesta semana? Que pega o finalzinho de 2025, ano civil, e pega o comecinho de 2026. Gravei um vídeo maravilhoso para o dia 1º de janeiro. Teremos um portal 111. Assistam. O link vai ficar disponível na descrição do vídeo e no primeiro comentário. E a gente começou aqui com a sacerdotisa, carta canceriana. Então essa saúde nem sempre é física, ela pode ser energética. E neste exato momento, o corpo e as emoções podem estar conectados. Então cuide do descanso, da qualidade do sono, talvez através de sonhos você tem respostas, ou quase que a quinta dimensão fazendo um reiki em você, pode ser a forma que o próprio universo encontrou para fazer downloads na sua cabeça. É um excelente momento para práticas suaves, caminhadas, alongamentos, respiração consciente. E talvez cuide do excesso de preocupações mentais, talvez desacelerar também seja produtivo. E como estamos falando de uma sacerdotisa que ela é totalmente espiritualizada, por que não banhos, curas energéticas, ou até mesmo um silêncio antes de dormir? Até mesmo menos estímulos à noite podem te ajudar a restaurar o seu campo emocional. Então aqui, a princípio, não é sobre físico, é sobre emoção e energia. Caíram várias cartas, eu nem vou pegar, eu vou olhar como uma única energia estas. O As de Espadas, uma confirmação, talvez venha um insight, talvez venha até um tratamento, caso seja físico. Sabe quando você recebe a notícia que saiu tal coisa, ou que estão desenvolvendo tal coisa? Enfim, é como se você tivesse uma facilidade para lidar com esta situação. Não vejo uma doença séria, mas se for o caso, existe aqui uma conclusão, ou existe aqui uma possibilidade de cura. Um novo tratamento, enfim. 6 de ouros fala muito de estarmos na mesma página. Então aqui eu vejo uma resolução, tá? Para quem está fazendo terapia, tá perfeito. Aqui eu vejo você recebendo alta. Temos 3 de ouros, ótimo. Você não está sozinho, sozinha. Existe um amparo, nem que seja divino, meu amor, mas você dá a volta por cima. Aqui eu vejo mais saúde, tá? Mas caso você ainda esteja, enfim, passando por uma situação, eu vejo cura, resultados, e eu vejo também novas informações, novas tecnologias. Então, mais uma vez aqui o 9 de espadas, para de sofrer por antecedência. A energia pode ser importantíssimo. Sabe aquela pessoa que está passando por uma situação, talvez não tão fácil, 9-9, resiliência. Só que tem outras pessoas passando pela mesma situação, porque algumas conseguem com um sorriso na cara e as outras não. Então assim, vamos buscar também formas de enxergar tudo isto. Aqui tem um julgamento. E tudo que eu falo aqui são baseados nas cartas, na astrologia, e tentem não levar para o coração. Mas aqui, gente, tem possibilidade de cura sim, tem possibilidade de remediar isto, de acolhimento, de ajuda, enfim, tem muita energia de vitória. Mas quando eu vejo aqui o 9 de espadas, é importante ter essa resiliência, é importante talvez até ver tudo isso com outro contexto. O julgamento é uma segunda grande chance. Então às vezes foi um susto, só que a partir deste susto, o que você pode fazer? Eu já conversei com pessoas que descobriram coisas e de repente, em pouquíssimo tempo, foram resolvidas, mas foi um baita de um susto. E a partir deste susto,
esta pessoa mudou, esta pessoa começou a se interessar por coisas diferentes ou começou a correr mais atrás da vida. Sabe? Aquele susto que fala, quer saber? Eu vou viver, dane-se tudo. Eu quero ser feliz, eu quero viver agora, eu quero fazer tudo que eu tenho possibilidade de fazer. Eu tenho fome por vencer. Então, o que acontecer, o susto que for, ou até mesmo a resolução de tudo isto, que seja um combustível para você olhar para a sua vida e falar, quer saber? Dane-se, eu vou brilhar. Eu vou usar todas as ferramentas que tenho. E não vou aceitar menos do que eu mereço, até mesmo de mim mesmo. Eu determino o que eu mereço, o que eu quero e o que eu consigo. Então tem uma força aqui maravilhosa, gente. Maravilhosa. Então, só para encerrar esta leitura, você já deu o passo mais importante. E só quem não vence é quem desistiu de si mesmo. Então, aqui eu vejo você vibrando, vibrando força, vibrando luz, mas vibrando fome. Fome pela vitória, fome de se ver, se orgulhar e ter a certeza que já venceu. Você já venceu. Enfim, gente, é uma leitura geral, atemporal. Vou fazer leituras por decanato. Me sigam no canal Frequência Vibratória. Se torne membro do canal, o valor é bem simbólico. E caso você queira falar diretamente comigo, as leituras estão a 1000. Entre em contato, meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular e tablet. Um beijo de luz e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.